Caros irmãos e irmãs, bom dia. Mais uma vez nós estamos diante do nosso Deus para prestarmos culto ao Senhor e agradecermos o seu santíssimo nome nesse dia que pertence. Nós também louvamos a Deus por aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Senhor ricamente abençoe em seu culto doméstico nessa manhã. Quero convidá-los, portanto, ao início do nosso culto, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos os versos 43 a 51. Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Nós cantaremos a Deus com o hino de número 32. É o som do instrumento, a igreja deverá colocar-se em pé.
Deus, Tu és fiel, e Tu és fiel a Ti mesmo e às Tuas promessas, visto que soberanamente reinas sobre todo o mundo. É a Tua providência e promessa que sustentam a criação, e a mesma promessa que redime e salva o homem. Senhor, nós não podemos entender plenamente os Teus propósitos e desígnios e aquilo que em Tua mente age, mas nós Te adoramos, porque aquilo que nos destes a conhecer pela Tua Sacra Escritura nos impulsiona a uma vida de compromisso integral contigo e principalmente gratidão pela Tua redenção em Cristo Jesus, redenção esta formada por Ti, executada por Ti e que atinge as nossas vidas pela Tua ação. E Senhor, Te dar graças, porque em todo o tempo nos tens mantido, sustentado, provido todas as coisas, e em tudo percebemos a Tua boa mão que nos sustenta. Louvado, Senhor, seja o Teu nome e exaltado sobre toda a terra. Bom Deus, nós reconhecemos a nossa incredulidade, reconhecemos que muitas vezes falhamos e pecamos contra Ti, que as nossas transgressões são graves em Tua presença. Mas, Senhor, não nos apresentamos diante de Ti confiados nos nossos próprios méritos, mas confiamos na Tua misericórdia, confiamos na Tua graça e, essencialmente, confiamos em Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo sangue límpido purifica de todo o pecado. Deste modo, bom Deus, Pai de misericórdia e graça, suplicamos-Te que purifique-nos as nossas faltas, que perdoe os nossos pecados, que nos faças contemplar o brilho da Tua face misericordiosa e em Cristo Jesus encontrarmos a paz, a segurança e o perdão pela Sua benevolência, pela Sua morte e pelo verter do Seu sangue puríssimo naquela amarga cruz. Também, Senhor, tendo sido purificados por este mesmo sangue, pedimos-Te que abras as nossas mentes e os nossos corações, aonde quer que estivermos, aonde quer que estiverem os nossos irmãos, dá-nos a bênção de termos os ouvidos do nosso coração abertos e atentos para a Tua palavra, para que ela preencha o nosso ser, molde os nossos caminhos, faça com que nos voltemos para o Senhor em autêntico arrependimento e que especialmente espelhemos o caráter, a santidade de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que vive e reina contigo, Deus Pai, e com o Espírito Santo, no nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a que abram suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, e nós leremos apenas o versículo 20, embora a nossa exposição seja em todo o capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, apenas o verso 20, sendo a exposição de todo o capítulo. Se diz a palavra de Deus: era ele de idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Amém. Na semana passada nós tivemos a oportunidade, apesar da circunstância que nos envolve,
de comemorarmos o Dia do Jovem Presbiteriano. E vejam que há uma tarefa árdua de lembrar destes que são os braços fortes da igreja, aqueles que têm muitas atribuições, tarefas, responsabilidades, diante de uma igreja que muito necessita e ao mesmo tempo de uma comunidade, de um entorno da igreja que tanto precisa do sustento, da força, do trabalho e do impulsionar dos jovens. Ao mesmo tempo, nós temos acompanhado neste mês de maio, inclusive dia 15 foi celebrado, o mês que nós, especialmente presbiterianos, comemoramos o Dia da Família, ou o mês da família. Há muitas reuniões em tempos comuns, há muitas palestras a esse respeito e muitas expressões do cuidado que a igreja possui pela família, sendo aquela que mais se preocupa em instruir a família, a fim de que ela se manifeste, a fim de que ela permaneça nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, e mais do que isso, molde a partir de um lar uma cultura cristã, um pensamento cristão, hábitos cristãos que movam-se sempre em direção à glória do nosso Deus. Portanto, a nossa tarefa hoje é nós refletirmos à luz desses temas, mas especialmente olharmos um padrão e olharmos o modelo daquele que não pode ser seguido. Nós percebemos, meus irmãos, que há muitos homens e mulheres dentro da Escritura Sagrada que poderiam ser destaques e até certo ponto modelos para a instituição familiar, bem como para o comportamento jovem cristão. Você pode lembrar de homens como o rei Davi, que fora um jovem temente a Deus, apesar de, do ponto de vista familiar, não ser um dos melhores pais e maridos, mas você poderia usá-lo como exemplo de jovem. Assim como poderia usar exemplos como de Timóteo, Tito e tantos outros, Samuel, tantos outros homens e mulheres que caminharam pela Escritura Sagrada e trouxeram as suas histórias dentro da Escritura Sagrada, e nos vê então como modelos imperfeitos, como todos os homens são, mas ao mesmo tempo modelos que apresentam um pouco do caráter e um pouco do procedimento a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como você poderia tratar de homens e mulheres que foram responsáveis pela instituição familiar, que cuidaram bem dos seus filhos, ou foram bons filhos, ou foram bons maridos, boas esposas, como a Escritura está cheia desses personagens. Mas não se trata apenas de nós olharmos aquilo que temos para fazer, ou aquilo que nós espelhamos ou vemos em modelos para fazermos, mas especialmente olharmos o contrário, olharmos justamente personagens que não espelham, não apresentam aquilo que é a vontade de Deus, até mesmo para alerta e reflexão dos nossos corações, das nossas mentes, para que nos apresentemos diante do nosso Pai com sincera adoração, com uma íntegra vida e em arrependimento, e especialmente querendo, segundo a vontade e a ação do Espírito Santo, viver a vida conforme aquilo que o nosso Senhor nos instrui. Nós observamos, meus irmãos, diante do texto bíblico, um personagem, e esse personagem já é de uma linhagem, que é uma linhagem real. Os seus pais são aqueles pais mais nobres, o grande rei Davi, o grande rei Salomão. Esse homem preside o reino de Judá. Lembrem-se que a essa altura o reino já fora dividido. Nós já temos o reino do norte em Israel e nós já temos o reino do sul em Judá. Esse rei se estabelece sobre o reino do sul. Mas há problemas nessa história. E os problemas dessa história se dão pela própria natureza desse homem. Mas quando você observa o seu entorno, quando você observa aquilo que envolve, aquilo que cerca esse personagem, mais e mais você perceberá que a dureza do seu coração é que o move às ações, que o move aos pensamentos, que o move às rebeldias e tudo aquilo que nós perceberemos dentro desse texto. Há alguns, meus irmãos, que argumentam que os grandes problemas que são gerados nos jovens, nos adolescentes ou até mesmo em crianças, trazendo problemas muito graves para alguém na fase adulta, é aquilo que nós poderíamos chamar de uma herança histórica e do comportamento de pais em relação aos filhos. É bem verdade que muitos traumas são estabelecidos na infância, problemas graves são estabelecidos na infância,
Só que nós não podemos, de forma alguma, estabelecer padrões. Não significa que todo pai mau terá um filho problemático, assim como não significa que todo pai bom terá um filho ou uma filha que são bons. O contrário também acontece. Pais maus são capazes de terem filhos que, num determinado momento, terão bons comportamentos. Assim como pais bons terão, infelizmente, a experiência amarga de terem filhos maus, de terem filhas más. Mas, diante disso e desse quadro de uma instabilidade causada até mesmo pelo pecado, é que nós observamos este homem aqui. Ele era filho do grande rei Josafá. E você lembra da história do rei Josafá? E lembra muito bem que este é o rei que vai trazer grandes mudanças e expansões em relação ao reino de Judá. O seu avô, ou seja, o avô deste rei citado no texto, fora o rei Asa. E o rei Asa é aquele rei que vai na contramão daquilo que era o procedimento próprio na nação de Judá. Lembre-se do seguinte: nós estamos numa época já que a idolatria passava a consumir não só Judá, como também Israel. Israel sempre foi idólatra, mas essa idolatria alcança Judá, consome Judá, e logo até mesmo o ambiente do templo é um ambiente tomado por idolatria, é um ambiente tomado por maldade, é um ambiente tomado por imoralidade, e você vê quase que um caos no reino de Judá. Até que alguns reis, diante da Escritura Sagrada, diante do resgatar do livro da lei, passam a ter um procedimento diferente, e é justamente o rei Asa que começa a fazer grandes reformas em Judá. Ele retorna com o culto divino, ele vai destituir alguns idólatras, ele mesmo há de proceder de modo tal que os ídolos são derrubados, aqueles instrumentos de adoração nos altos eram derrubados também, e era um homem preocupado em restabelecer a religião de Israel. O seu fim é um fim complicado, mas o próprio texto bíblico haverá de declarar que ele foi um rei bom, que ele foi um rei correto, e que ele agiu conforme a vontade de Deus. E esse legado ele passa ao seu filho Josafá. Josafá é um grande rei. Josafá é um homem de uma mente brilhante. É um homem que consegue estabelecer as reuniões entre os dois reinos, e mais do que isso, é um rei preocupado com a religião, é um rei preocupado com o culto, é um rei preocupado com o templo, até mesmo lidando com reis pagãos. Ele ainda conseguia respirar um pouco da religião autêntica de Israel e resgatar aquilo que é próprio do seu povo. Um dos principais aliados de Josafá foi um rei muito conhecido, e o rei que é relatado no primeiro e no segundo livros dos reis é o rei Acabe. O rei Acabe é rei do reino do norte. E esse rei Acabe é casado com uma senhora que nós muito bem conhecemos, que é a rainha Jezabel. Apenas de citar o nome, nós já sentimos incômodo pela maldade dessa rainha. E esse rei era o rei do norte, e Josafá consegue estabelecer aliança com o rei do norte, é amigo do rei Acabe, mas o fato de ser amigo do rei Acabe não faz com que ele se renda à idolatria imunda do rei Acabe. Já no fim da vida deste rei do norte, Josafá foi encontrado para que estabelecessem guerras. E numa situação ele está com o rei Acabe assentados, cada um em seus tronos, e o rei Acabe pede aos seus servos, os profetas, que lhe deem visões, e essas visões para apresentar-se o bom sucesso da investida militar, tanto de Acabe, rei de Israel, quanto de Josafá, rei de Judá. E os profetas, as multidões de profetas diziam a Acabe: Acabe, bom rei, vai, e Deus conquistará a vitória para você. Naquele instante, Josafá, lúcido, é o único que percebe algo estranho e fala ao rei Acabe: Acabe, não há nenhum profeta do Senhor aqui, não há nenhum profeta que possa dizer
os oráculos do Deus de Israel, do nosso Deus. E aí que Acabe diz a Josafá: há um profeta, o seu nome é Micaías, só que ele tem um problema grave, porque Micaías nunca fala aquilo que é bom para mim. E Josafá responde-lhe: não fale assim o rei, manda pois chamar Micaías. Micaías vem e apresenta a profecia que justamente fala sobre a morte do rei Acabe naquela batalha. Então, vejam, Josafá, apesar de concessões, apesar de ser aliado de povos como o povo do reino de Israel, o reino do norte, que era um povo idólatra, ele se preserva, ele se mantém. E é um homem que está investindo na religião, está preocupado com a religião e essencialmente quer promover dentro de Judá um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Um avô bom, um pai bom. Só que isso não é garantia de que viria a nascer um bom filho. Nasce então o rei, o que viria a ser o rei de Chorão. Ele é o mais velho. E o próprio texto bíblico demonstra que a relação de Josafá como rei é uma boa relação. Ele é um bom rei, ele é um bom estrategista, ele é um bom religioso. Só que ele também é visto pelo texto bíblico como um bom pai. E aí que você nota no texto, nota nos primeiros versículos, que Josafá tinha cuidado com os seus filhos. Ele tinha muitos filhos, mas ele mesmo se preocupa em expressar o amor pelos seus filhos, o cuidado pelos seus filhos, dispondo toda a boa dádiva a estes filhos. Ele entrega presentes, o texto diz que eram constantes os presentes, você pode ver no versículo 3, que eram constantes os presentes que Josafá entregava para os seus filhos. Ele dava joias, ele dava presentes, ele entregava terras, e ele mesmo dispunha aquilo que havia de melhor no seu reino para os seus filhos. Ele era um bom pai, preocupado, era um pai atento, era um pai que notava as dificuldades dos seus filhos, notava e fazia de tudo para que os seus filhos ficassem bem. Não era como o antepassado Davi, que foi o maior rei de Israel, que foi o homem que viveu e foi o homem conforme ao coração de Deus, só que era um mau pai, era um pai irresponsável. E muitos são os dilemas e problemas que nós observamos dentro do texto bíblico para apontarmos como Davi foi um mau pai, excelente rei, excelente religioso, mas foi um mau pai. Um problema que será infelizmente constante em líderes, em se preocuparem e se engajarem tanto nas funções que têm a realizar e não exercerem de modo efetivo o seu trabalho dentro de casa. E você olhando não só a história bíblica, mas também olhando a história do mundo, a história dos grandes líderes mundiais, notará que infelizmente há um descompasso entre a liderança eficaz e ao mesmo tempo o procedimento como pai, o procedimento como mãe, aí essa relação muito conturbada. Notem então que Josafá era um bom rei, mas Josafá também era um bom pai, cuidava dos seus filhos, administrava bem os seus bens, os seus ganhos, para entregá-los aos seus filhos. Mas o que é isso? Não só o fato de entregar bens aos seus filhos e terras para os seus filhos, mas como o fato de ser um pai conforme a cultura judaica, conforme o procedimento judaico, conforme a religião judaica, faz toda a diferença. Um pai pagão é alguém que instrui a violência, é alguém que instrui ao mal, é alguém que instrui a idolatria e até mesmo a práticas imorais que são absolutamente distintas e distantes da Escritura Sagrada. Mas um pai, conforme o texto bíblico, é um pai responsável, é um pai coerente, é um pai que ensina, é um pai que acolhe. Só que lembrem-se, isso não é garantia de que bons serão os filhos. O texto fala que mais do que um pai correto, bom, um homem que não se prendia aos bens, mas dava de forma liberal aos seus filhos, Josafá era um homem justo, tanto que, mesmo com tantos filhos, ele sabe que naturalmente o trono deverá ser de Jeorão. E ele
entrega, ele oferta o trono ao rei, ao que viria a ser o rei Joram. Morre Josafá e o trono é assumido por Joram. Ele tem um reino a administrar, ele tem uma religião para cuidar, ele tem acordos diplomáticos para estabelecer e para manter, mas especialmente ele tinha a função de ser um bom rei, e ele tinha tudo em suas mãos, e tinha tudo porque o seu avô fora um bom rei, o seu pai fora um bom rei. Exemplos não lhe faltavam para ser um excelente rei sobre Judá, mas é aí que nós percebemos a decadência desse homem. E nós percebemos que nós estamos lidando com um dos piores reis de todo o Judá. E na história de Judá nós vemos que há reis malignos, terríveis. Nós podemos pensar, inclusive, em reis que ofertavam seus filhos em culto pagão e sacrificavam seus filhos em culto pagão. Veja o extremo que acontece dentro de Judá. Mas nós estamos tratando aqui de um dos piores reis, os mais terríveis. E o grande problema se inicia pelo fato dele ser um mau filho. Falarmos sobre família e falarmos sobre esse tema tão variado envolve lidar com todas as camadas, envolve lidar com todos os grupos, envolve lidar com tudo aquilo que constitui a família. E o texto mesmo nos induz, nos caminha e nos leva a primeiro analisarmos Joram como filho. Ele é um desastre. Joram como filho é um desastre, porque é um homem que tem um legado extraordinário, tanto no seu avô quanto no seu pai, e desonra. Ele é irresponsável, ele é rebelde, ele não mantém aquilo que fora o procedimento do seu avô e do seu pai, todo aquele sistema de Israel, tudo aquilo que for estabelecido por Deus para o seu povo, de honrar o pai e a mãe, de caminhar sobre as pisaduras honradas do pai e da mãe, de servir ao pai e à mãe quando estes realmente vivem e agem conforme a vontade de Deus, foi tudo rejeitado por Joram. Ele deixou de lado, ele abandonou, ele não quis saber. Ele, portanto, é exatamente tudo aquilo que Josafá mais tinha asco. Enquanto Josafá era um homem honrado, Joram era um trapaceiro. Enquanto Josafá era um homem que buscava fazer a vontade de Deus, Joram era um homem que tinha aversão à vontade de Deus, aos seus mandamentos. Enquanto Josafá era um homem engajado no bem daquele povo e cumprir bem a sua função como rei sobre Judá, Joram era um péssimo rei, como nós veremos no texto. E você vai caminhando pelas entranhas de um comportamento deste rei Joram, para você notar, ele é um péssimo filho. Ele não honra o seu pai, ele não respeita o seu pai, ele não quer saber, não tem nenhum interesse por aquilo que foi legado pelo seu pai, mas o orgulho lhe consome por inteiro, e ele se move a fazer a sua própria vontade, e agir conforme os seus próprios pensamentos, impulsionado por um mal terrível que ele age, para constituir um verdadeiro caos no reino de Judá. Eis aí um modelo de filho. É um modelo, mas um modelo que nós não podemos seguir. É um modelo que nós não podemos ouvir. É um modelo que nós devemos, ao contrário, lançar longe de nós. Infelizmente tem sido um modelo muito adotado em famílias que têm deixado as suas próprias responsabilidades para agora viverem modelos familiares alternativos e absolutamente distantes da palavra de Deus. Modelo de filho que é apresentado pelo mundo e construído pelo mundo é exatamente como o rei Joram. As tradições não fazem sentido,
a herança dos pais não faz sentido, a história construída não faz sentido, e tudo aquilo que rege a vida, a espiritualidade e as relações, digamos, conservadoras e religiosas são deixadas de lado para se abraçar um modelo de filho que corretamente, segundo o mundo, não ouve os seus pais, não abre os ouvidos, até mesmo o coração para ouvi-los, e especialmente distanciam-se da vontade dos pais quando esta vontade é correta, quando a vontade é íntegra. Mas ainda, meus irmãos, nós observamos que Jeorão é um antimodelo, e é exatamente o contrário daquilo que nós poderíamos esperar como irmão e amigo. Ora, nós vemos que as relações devem ser construídas, e as relações que são estabelecidas mais próximas dentro da família, geralmente são relações entre irmãos. Essas relações entre irmãos se constroem em proteção, em amizade, em compromisso um com o outro, e um trabalhando para sustentar o outro. Mais do que isso, considerando o contexto de Jeorão, ele tinha uma oportunidade excelente para ter ao seu lado os seus irmãos e conseguir constituir um reino harmônico juntamente com os seus irmãos. E vejam, o texto não diz que há qualquer oposição da parte dos seus irmãos em relação ao reino de Jeorão. Não há. Aparentemente eles estão pacificados, eles estão tranquilos, eles estão com o seu coração em paz em relação ao reino de Jeorão. Até porque as mesmas dádivas foram dispostas entre os filhos. Jeorão só tinha algo a mais porque era o rei, mas os filhos já tinham, os demais filhos de Josafá já tinham o que necessitavam. Era oportunidade de alianças, era oportunidade de amizades, era oportunidade de unirem-se como irmãos para que presidissem bem Judá. Mais do que isso, havia dentro do núcleo de Judá príncipes, filhos dos nobres, filhos de generais, filhos de comandantes, que poderiam também contribuir com o reino de Jeorão. E o texto mesmo diz que estes homens estavam pacificados, não havia qualquer contenda entre eles. Mas Jeorão era um homem que, além de desonrar o seu pai, ser um péssimo filho, era um homem cuja mente pairava em orgulho, inveja dos que o cercavam, mesmo sendo ele rei de Judá. Era um homem que tinha sua mente voltada a paranoias. E nós podemos mesmo reconstituir essa história em inúmeros cenários mundiais e históricos, quando reis estavam com as suas mentes o tempo todo trabalhando e pensando como haveria adversários ao seu redor, mesmo pessoas que não tinham nenhuma intenção de tomar o reino, mas reis pensavam o tempo todo que qualquer um, que os seus mais próximos, que aqueles generais, irmãos, amigos, pessoas do seu núcleo de relacionamento eram na verdade ameaças. O sangue era tão frio que eles não tinham qualquer empatia com aqueles que deles se aproximavam. Todos se transformavam em inimigos e todos poderiam ser potencialmente opositores ao reino. Observem, por exemplo, na história, homens que fizeram isso. Cito apenas um exemplo: Joseph Stalin, que toma os seus amigos, seus generais mais próximos, e é capaz de tirar-lhes a vida para que se mantenha no governo da já extinta União Soviética. Pois bem, Jeorão é um homem paranoico. Jeorão é um péssimo irmão, é um péssimo amigo. E o texto mesmo vai dizer que ele se move contra estes irmãos, homens que o próprio texto dirá que eram melhores do que ele. Essa atitude aqui, que é tomada por Jeorão, na história do povo de Judá já acontecera. Lembre-se que na transição de Davi para Salomão, uma das últimas ordens do rei Davi para Salomão é o seguinte: que Salomão, ao assumir o trono, teria que lidar com alguns opositores. E esses opositores
são aqueles que tentariam tomar o reino de Salomão. Por isso o próprio rei Davi fala a Salomão: vai e tira a vida destes homens. Inclusive um deles foi Simei, porque eles trariam turbulências para o reino de Judá. E assim Salomão faz antes de assumir o trono. Mas é uma situação totalmente diferente, contrária do que essa aqui. Aqui nós temos paz, aqui nós temos harmonia. E ao contrário daquilo que você pode ver na transição Davi e Salomão, aqui nós temos homens que eram melhores do que o rei. E é por isso que esse rei, tomado por ideias insanas, paranoias, suspeitas, o texto diz: tira a vida dos seus próprios irmãos. Você pode ver isso no versículo 4. Ele mata os seus irmãos. Ele tira a vida dos seus irmãos. Ele é capaz de matar aqueles que são do seu próprio sangue. Ele tira-lhes a vida. Porque na sua mente insana, eles poderiam tirar o seu trono. Mas na verdade eram homens melhores do que ele. Ele mata os seus irmãos. Ele mata os seus amigos, os príncipes. Ele é um homem solitário. E é um homem que caminha só no governo do reino de Judá. Mas ele tem, na verdade, uma aliada, a sua companheira, a sua esposa. E essa esposa é uma esposa que foi lhe dada pelo seu pai. E ela também é uma expressão da aliança entre o reino do norte e o reino do sul. Essa senhora, esposa de Jorão, chama-se Atalia. Essa Atalia é filha do rei Acabe e, portanto, filha da conhecida rainha Jezabel. Então vocês já podem saber o que vem por aí. Essa rainha Atalia, meus irmãos, tinha a mesma crueldade, a mesma maldade, o mesmo coração idólatra e as mesmas intenções malignas que a sua mãe. E é essa mulher que vai promover em Judá todo tipo de culto idólatra, todo tipo de maldade. Tudo aquilo que era próprio do reino do norte, aquilo que era desprezado por Josafá, essa senhora instituiu a partir do seu marido, o rei Jorão. Ora, nós observamos então que além de ser um mau filho, além de ser um mau irmão e amigo, este homem era um péssimo esposo. A religião desse cara é clara, os princípios de Deus são claros. É o homem que preside a casa, é o homem que administra, é o homem que governa o lar, é o homem que mostra a sua vontade, ele debaixo da orientação de Deus, que é o sacerdote do lar. Mas ao mesmo tempo que o texto bíblico aponta este mandamento e esta ordenança da parte do Senhor, nós observamos o contrário. Nós observamos exatamente um comportamento oposto desses maridos, muitas vezes movidos por uma fraqueza, ou por outras preocupações, ou simplesmente por não querer se envolver. Estes homens são dominados, estes homens são tomados pela mente de mulheres que muitas vezes não são mulheres que agem conforme a vontade de Deus. Nós sabemos o que diz a Escritura: a mulher foi feita a partir do homem e foi feita para aconselhá-lo, para auxiliá-lo, para ser o seu braço direito. E nós observamos que é isso que Deus tem como plano para as esposas. E quando a esposa é fiel, é crente e tem um pensamento coerente e harmônico com a vontade de Deus, isso é magnífico. Mas quando a esposa anda por vias que não são aquelas próprias de Deus, aquelas que harmonizam-se com o Evangelho e aquilo que é da vontade do Senhor, é a função do homem manter-se firme.
É a função do homem orientar, é a função do homem aconselhar, é a função do homem não se dobrar àquilo que o faz distanciar-se do seu Senhor. Mas a história mostra justamente o contrário. O primeiro caso, Adão. O homem que poderia posicionar-se e dizer: Eva, esse fruto para nós é proibido. Mas é o homem que se rende àquilo. O outro caso que poderia ser citado, justamente de um antepassado de Jeorão, Salomão. O homem que teve uma excelente herança do seu pai, o rei Davi, que tinha condições de construir um império como jamais visto. E mais do que isso, um homem de uma sabedoria extraordinária, mas um homem que também, como Jeorão, um péssimo marido, e não conseguiu fazer-se realmente marido com suas responsabilidades, porque teve uma multidão de mulheres, e mais do que isso, tendo seu coração voltado para elas, como o texto diz, haverá inclusive de instituir a idolatria dentro do reino de Judá. Ele ouve as suas esposas, e lembrem-se, as esposas de Salomão são mulheres de inúmeros reinos. Ele as ouve e ele começa a construir altares, começa a construir templos dentro de Judá para favorecer a idolatria das suas esposas. Observe o exemplo de Acabe, um homem que seria alertado inclusive pelo profeta Elias, mas um homem que ouviu e cedeu às palavras de Jezabel, que além de tudo era uma prostituta cultual. E aqui nós temos o caso de Jeorão, o mesmo procedimento. Não posicionou-se como marido, conforme o texto bíblico, de ser cabeça do lar, de ser sacerdote do lar, de ser o responsável pela religião, mas abraçou a religião da sua esposa, abraçou os seus males, abraçou sua idolatria, abraçou aquilo que era de mais terrível e principalmente o seu comportamento. Você verá no texto do capítulo 22 que Acasias, que é o filho de Jeorão, tem a sua mente consumida pela sua mãe. Era uma mulher maligna, afinal o filho de Acabe e de Jezabel foi muito bem instruída, mas ela é uma mulher que domina o reino de Judá, influenciando Acasias, seu filho. E agora Jeorão mantém-se quieto. Jeorão toma a religião da sua esposa. Jeorão investe nos procedimentos malignos dela, na idolatria dela, e faz com que haja um verdadeiro caos em Judá. Essas coisas, o mau filho, o mau irmão, o mau esposo, conduzem também as ações desse homem, a tal ponto que nós percebemos que ele, não só naquilo que eram as suas relações, mas naquilo que fazia também, era péssimo. O texto nos mostra que ele fora um mau rei. Judá estava em paz. Judá não tinha problemas graves nas suas fronteiras. E o próprio rei Josafá, pai de Jeorão, já tinha vencido batalhas contra os seus inimigos. O reino estava pacificado. Mas Jeorão era um péssimo rei. Jeorão era um péssimo administrador. Jeorão era um homem que não sabia como cuidar daquele povo tão vasto e daqueles povos que estavam dentro dos limites de Judá. E a má administração de Jeorão é tão grave que rapidamente no seu reino, que é um reinado curto de aproximadamente 8 anos apenas, ele tem que lidar com 2 revoltas. Ele lida primeiro com a revolta de Edom, diz o texto, e aí a partir do versículo 8 você vê isso, que ele lida primeiro com a revolta de Edom, que eram os descendentes de Esaú, que viviam nas montanhas. Por exemplo, o profeta Obadias escreve sobre Edom, e eles agora promovem uma revolta por causa da má administração de Jeorão. E esse rei, ao invés de conciliar, ao invés de tentar uma forma harmônica, mesmo colocando a sua vontade como rei, promove uma chacina.
promove mortes horríveis dentro do seu próprio território, dentro das terras de Edom. E o texto fala que para conter aquela revolta, ele move todos os cavalos, todos os carros, todos os cavaleiros de Judá e faz um verdadeiro extermínio sobre Edom. Mas após essa revolta, vejam que lidamos com um reinado muito curto, de apenas 8 anos. O texto fala que rebelou-se também Libna, que era uma outra região. Libna é uma região que agora luta contra o seu rei, e o texto não deixa claro, aparentemente lutavam, porque o rei Jeorão havia se desviado dos caminhos de Deus, mas amostras medidas, a tal ponto que essas duas regiões, até os dias do cronista aqui, do homem que escreve esse texto, essas duas regiões ainda não estavam pacificadas totalmente por conta da maldade de Jeorão. Mas ao mesmo tempo, o texto vai explicar por quê era um mau filho, por que era um mau irmão, por que era um mau esposo, por que era um mau rei. Uma simples expressão que nós encontramos no verso 10: porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Aí está o princípio de todos os males de Jeorão. Aí está o princípio de toda a maldade de Jeorão, de tudo aquilo que consumia o seu coração e fazia com que ele, em tudo que colocava a sua mão, fosse mal sucedido. E mais do que isso, fazia com que todas as suas relações fossem construídas em ódio, fossem construídas em maldade, fossem construídas em suspeitas e orgulho, e faziam com que este homem fosse alguém tão mau como o texto bíblico nos demonstra. Ele foi um mau rei, um mau esposo, um mau irmão, um mau filho, porque era um homem que era um péssimo servo de Deus. Na verdade, sendo um péssimo religioso, era aquele que se voltava para as religiões do seu pai, aliás, para a religião da sua esposa. Se voltava para a religião da idolatria. Ele mesmo foi responsável pela promoção da idolatria no reino de Judá. Um homem que, em todo o tempo, fazia aquilo que era mal perante o Senhor. Todas as relações são contaminadas, porque o seu coração era um coração que revoltava-se contra Deus. Era um idólatra, era um homem mau, era um homem rebelde. Mas mais do que isso, era um homem orgulhoso. Era um homem orgulhoso. E nós observamos esses dois problemas sendo relatados por um homem que é excepcional, e nós conhecemos esse personagem, o profeta Elias. E é o profeta Elias que, observando como o reino de Judá caminhava, como o reino de Judá estava se precipitando na maldade, como esse reino caminhava para o chão, sendo distante de Deus, é um homem que escreve. E o próprio texto diz que há uma carta de Elias para o rei Jeorão. Observem bem isso, meus irmãos, como Deus nunca desamparou os reis. E como o Senhor Deus de Israel, em todo o tempo, alertava, chamava a atenção. E aí estão os profetas. É essa a função dos profetas. Os profetas se levantavam e falavam e pregavam, justamente falando a reis idólatras, a reis pecadores, aos reis que voltavam-se de forma contrária àquilo que era próprio da religião de Israel e do Deus de Israel. Lembre-se, por exemplo, de Natã alertando o rei Davi. Lembrem-se de todos os profetas bíblicos que se levantavam para falar com os reis, que profetizavam aos reis, que anunciavam aos reis e que chamavam os reis ao arrependimento, falando: olha, o caminho que vocês estão seguindo é caminho de morte, as consequências são graves, os problemas que serão gerados são quase que irreversíveis. Há necessidade de um retorno, de conversão, há uma necessidade de voltar-se para os caminhos de Deus. Essa era a função do profeta. Por isso que os profetas são vistos como ofícios extraordinários, porque quanto
os caminhos do povo estão distantes daquilo que é o propósito de Deus, eles se levantavam e eles anunciavam a palavra de Deus. O profeta Elias escreve. O escrito do profeta Elias, por um lado, trata dessa idolatria. Por um lado, trata de como Jorão tinha se desviado dos caminhos de Deus. Fala de tudo aquilo que foi citado no texto. Mas ainda Elias escreve algo a mais. E fala que a consequência das ações de Jorão seriam drásticas. Ele perderia tudo. Ele perderia tudo. Ele teria todos os seus bens tirados das suas casas. Ele perderia as suas mulheres. Ele perderia tudo aquilo que lhe fora legado pelo seu pai. Ele ficaria numa situação deplorável. E ele mesmo teria que experimentar uma morte horrível. Uma morte que era desonrada. Uma morte que serviria de escândalo para todo Israel, para todo Judá. E é isso que Elias relata. Vejam, quando um profeta relata isso aqui, ou relata qualquer tipo de consequência do pecado do rei, não é simplesmente um relato para dizer o que acontecerá, mas é um chamado ao arrependimento. É um chamado para que o rei reflita na sua própria vida e mude os seus caminhos. Lembre-se, por exemplo, de quando Jonas se apresentou na cidade de Nínive após toda aquela turbulência. A profecia de Jonas não é uma profecia chamando simplesmente a cidade ao arrependimento, mas o que Jonas dizia simplesmente era: a cidade será subvertida, a cidade será destruída. E o rei, então, percebendo isso, que se volta a Deus em arrependimento, como toda a cidade. Mas vejam, há uma profecia de destruição, não simplesmente para dizer o que vai acontecer, mas para falar: arrependa-se, arrependa-se, mude os seus caminhos, volte-se para o Senhor, suplique o seu perdão, entregue-se a Deus. É isso que Elias queria. Mas Jorão não tem o mesmo procedimento que o rei de Nínive. Esse homem, ao contrário, por conta da idolatria e do orgulho, os males que tomam, é agora o homem que não dá ouvidos ao profeta Elias, não responde ao profeta Elias, não se interessa por aquilo que o profeta Elias tinha dito, persiste nos seus próprios caminhos. Até, meus irmãos, que esse homem perde tudo. E o texto nos fala que, rapidamente, ele já tinha lidado com 2 revoltas no espaço de 8 anos. E agora ele tem que lidar com a revolta dos filisteus de um lado, dos árabes do outro. E esses povos começam a cercar Judá e entram em Judá, tomando todos os bens do rei, tomando as mulheres do rei. Apenas Atalia permanece, mas todos os filhos do rei são levados. Sobra apenas Jeoacás, que no texto posterior, no capítulo 21, ele também tem o nome de Acasias. Ele perde tudo: bens, esposas, filhos, e o seu reino torna-se um reino melancólico. Apenas o seu filho mais novo, apenas uma das suas mulheres, ele agora tem que enfrentar as consequências do seu pecado. Mas mais do que isso, ele diz o texto a partir do versículo 18: foi tomado por uma enfermidade. Ele já tinha perdido tudo, mas agora dentro de si o mal começa a agir. É uma enfermidade estranha, diz o texto. Dores, uma enfermidade que lhe toma o interior, e não há muita explicação de como seria, do que era essa doença. Ela realmente é estranha, mas o seu interior, as suas entranhas sendo consumidas. Provavelmente os comentaristas
afirmam que ele tinha problemas estomacais muito graves, problemas intestinais muito graves, ele tinha que lidar com constante disenteria, provavelmente câncer ele tomava no interior, a tal ponto, meus irmãos, que ele tem as suas entranhas expostas, o seu intestino sai dele. Uma situação horrível, ainda mais tratando-se de um rei. Uma situação muito semelhante você verá no Novo Testamento, quando vê o rei Herodes. O rei Herodes também passa por essa mesma experiência de ter as suas entranhas para fora de si. Mas o que significa isso? É um ato de Deus, que Deus mesmo determina para que esses reis sejam humilhados, para que esses reis vejam que eles não são maiores do que Deus, e para verem que a sua maldade não os leva adiante, ao contrário, a sua maldade os leva à humilhação. E é isso que Deus faz aqui. Deus humilha Jeorão pela sua maldade e por ser alguém que se desviou dos caminhos de Deus. Vejam as consequências. As consequências da idolatria. Perde tudo. Perde o seu reino, esposas, seus filhos. Perde a saúde. E aí você vê no fim do texto, ele morreu. Mas pelo fato de ser um rei tão mau, o texto mostra o seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Quando o rei morria em Judá, havia um rito que era comum de todo o Oriente. O incenso era queimado, o incenso subia aos céus em honra àquele rei, em honra à sua história, em honra às suas construções. E o legado que fica de um rei, geralmente é um bom legado, geralmente é um legado daquilo que ele fez de positivo para o seu povo, daquilo que ele fez de bom para o seu povo, daquilo que foi agradável à vista do povo. Mas Jeorão era tão mau, que o seu povo sequer prestou homenagens. O seu povo não quis fazer um rito muito simples, em honra, em homenagem, em respeito ao seu rei. Ele simplesmente morreu. E ele simplesmente foi colocado num túmulo, que era na cidade do rei Davi, que é em Jerusalém, mas não foi no sepulcro dos reis. Ele não foi visto como digno de ser sepultado junto com Davi, Salomão, Asa, Josafá, por tão terrível que foi o seu reinado. Ao contrário, colocaram numa outra cova, não junto com seus pais, que eram melhores, que eram mais honrados do que ele. E a expressão trágica, triste do texto, é que ele fora um rei tão mau, um filho tão desprezível, um irmão tão incrédulo, um esposo tão abominável, um péssimo rei, um idólatra, que ao morrer não deixou saudade. Ninguém sentiu falta dele. Ninguém se preocupou com a sua morte. Ao contrário, era aquele tipo de pessoa que foi um alívio para ajudar ao morrer. Há uma preocupação nossa. E quando nós partimos, como nós seremos lembrados? Como nós seremos recordados pelas gerações, por aquelas pessoas mais próximas a nós? Nós esperamos que teremos uma boa memória, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. Imaginem só, alguém falar sobre você que você morreu e não deixou saudade. Infelizmente, há pessoas que morrerão e nós não sentiremos saudades pelas suas maldades, pelas suas mentiras, e por aquilo que promoveram de mal enquanto estiveram em vida. Mas é algo trágico, é algo horrível. E é exatamente o que acontece com esse rei. Ele morre sem deixar saudade. Mas por que Deus deixou um filho a ele? Por que Deus permitiu que um homem tão mau ainda tivesse filho? E ele terá um filho que também será mau. Jeoacás, ou Acasias,
será também um péssimo rei, influenciado pela sua mãe. Por que Deus permitiu isso? Para entendermos, você tem que voltar ao versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito, de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Por que Deus não destruiu Jeoacás? Não acabou com a casa de Davi, como ele mesmo fizera com a casa dos reis do norte, tanto que quando você passar para a história de Acasias, você verá que ele será destituído e morto por Jeú. E Jeú é aquele que foi chamado por Deus para acabar com toda a descendência de Acabe, a casa de Omri. E você verá que nesse texto, no texto posterior, a casa de Acabe é destruída. Inclusive a Thalia é morta nesse processo, a Jezabel também é morta. Vejam que o texto já aponta que não é estranho para Deus acabar com casas inteiras. Mas a casa de Davi, Deus tinha compaixão. Para com a casa de Davi, havia a promessa de que sempre Deus se daria descendente e sempre haveria uma lâmpada para a casa de Davi. Mas era porque Davi era bom? Era porque Davi era um homem melhor do que os outros? Na verdade, o plano de Deus é muito maior do que simplesmente a restrição à casa de Davi e aquilo que Davi representava. O que Deus queria preservando uma lâmpada, dando uma lâmpada para Davi, ou para a casa de Davi, era já providenciando o tempo para aquele que seria a luz do mundo, para aquele que seria a estrela da manhã, aquele que realmente resplandece, e aquele que é descendente de Davi, mas é infinitamente maior do que Davi, aquele que tem o sangue de Davi quanto à sua humanidade, mas aquele também que é rei maior do que Davi, melhor do que Davi, e é essencialmente um modelo de rei. É aquele que em todos os aspectos superaria todo e qualquer rei de Judá, e especialmente é alguém que nós podemos comparar com este rei Jorão, na sua juventude, nas suas relações, no seu reinado, e vemos que esta lâmpada, que esta luz do mundo, que esse descendente de Davi, filho de Davi, é realmente o maior de todos os reis, é o rei dos reis, e aquele que em tudo supera o rei Jorão, em tudo supera o rei Davi, em tudo supera o rei Asa, Josafá e os demais reis. Jorão era um péssimo filho, mas esta lâmpada que Deus daria a ajudar é o filho por excelência. Ele é o filho por uma união ontológica com seu pai, mas mais do que isso, ele é o filho porque nas suas relações com o pai e no propósito supremo da salvação, ele faz a vontade do pai, ele honra o seu pai, e ele está disposto a mesmo falar com Deus a angústia, a dor, e se possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Este é o filho por excelência, e aquele que vai até os últimos estágios, vai até o limite e vai além para cumprir a vontade do seu pai, e ele mesmo fala isso muitas vezes. Ele honra o seu pai naquilo que faz, no seu propósito, na sua missão. Ele honra o seu pai na sua moralidade irretocável, ele honra o seu pai nas suas palavras, ele honra o seu pai por fazer-lhe a vontade e por ser redentor do mundo, por honrar o seu pai e ser um modelo de filho para nós que o somos, por ele também ter sido filho. E quanto à sua humanidade, nós também percebemos quanto respeito
para com seu pai terreno, quanto respeito para com a sua mãe terrena, quanto cuidado, a tal ponto de quando estava sobre o leito, dizer ao apóstolo: eis aí a tua mãe, ou seja, cuida dela, protege-a. Ele é um filho por excelência. Mas além disso, ele é o irmão, ele é o irmão, ele é o amigo, ele é aquele que se aproxima, ele é aquele que acolhe, e ele mesmo enxerga os seus discípulos como irmãos, como amigos, não os vê simplesmente como servos, como ele mesmo virá dizer. Eles não são servos simplesmente, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas ele os considera como amigos, como irmãos. Mais do que isso, ele é irmão porque ele partilha da mesma natureza. Ele é homem como nós. Ele sabe o que é ser homem como nós. Ele só não teve pecado, mas toda espécie de tentação ele sofreu. Todas as provações ele sofreu. Ele sabe o que é sofrer como homem, porque ele nos entende. Ele é verdadeiro homem, sendo tentado em todas as coisas. Ele sabe e ele conhece aquilo que nós somos. Ele é o irmão que melhor nos entende. Ele é o melhor irmão porque ele está ao nosso lado. Ele sabe o que é a dor. E mesmo nós sendo maus, ele ainda assim é capaz de nos perdoar e nos acolher. Assim como ele é um bom pai. Nós ouvimos na semana passada, dentro do texto bíblico, ele não nos deixa órfãos. E ele, ao não nos deixar órfãos, é aquele que nos protege em todo o tempo. Mas ele ainda é um modelo de esposo. Ele é aquele que ama a sua igreja. Ele é aquele que protege a sua igreja. Ele é aquele que instrui a sua igreja. E ele, ao fazer isso, é o modelo supremo de marido que você poderá ver nas cartas de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Coríntios, porque ele tem um amor tão grande por sua igreja, que ele é capaz e foi capaz de dar-se, de entregar-se, de morrer em favor dela, e não dar ouvidos a uma igreja que é santa e ao mesmo tempo pecadora. Ele é capaz de instruir, repreender, ensinar, e as cartas estão aí para nos mostrar como ele, apesar dos erros da igreja, vai sempre instruindo, repreendendo, e o ponto de convergência, de conversão e de transformação da igreja está nele, no Senhor. Assim como ele é um esposo amável. Ele é um rei soberano, um rei que protege o seu povo, um rei que governa sobre o seu povo a partir da palavra, um rei que garante o bom sucesso do seu povo e, consequentemente, nele há santidade, nele há glória, nele há triunfo, e sobre ele há ganhos sem par, há maravilhas que nós esperamos. E enquanto o rei Jeorão era o rei de quem ninguém sentia saudade, o nosso rei é aquele que nós ardentemente sentimos saudade, é aquele que nós aguardamos de forma ardente e como homens e mulheres repletos de esperança, ardemos na santa expectativa do seu retorno. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, observem este rei. É um modelo que nós não podemos seguir. Mas observem o Rei dos Reis, que é o nosso Salvador, que é aquele que trouxe a redenção, trouxe a paz, trouxe a vida e a esperança. Mas além da salvação, é aquele que é para nós modelo de filho, responsável, honrado, reverente, obediente à vontade do Pai. É um modelo de irmão e amigo, porque acolhe e abraça, aquele que perdoa, aquele que une e
trabalha para o bem, modelo de esposo, sendo cabeça, sendo sacerdote sobre a igreja, sendo protetor da igreja e ao mesmo tempo sendo aquele que a repreende quando necessário, sendo um rei, aquele que tudo faz da melhor forma possível, aquele que tudo realiza de uma forma perfeita conforme a sua própria natureza, aquele que governa soberanamente tudo que põe a mão, honra a Deus, e aquele sobre o qual fala-se bem e espera-se. Quem nós temos sido como filhos? Quem nós temos sido como irmãos, como amigos, como pais? Quem nós temos sido como esposo, como esposa? Quem nós temos sido como profissionais, aonde somos colocados para exercermos a nossa função, para nós vivermos sob o modelo de Cristo? É fundamental que nós voltemos primariamente a Ele, em adoração a Ele, em culto a Ele, em uma vida entregue a Ele, em humildade perante Ele. E é certo, meus irmãos, que todo bem espiritual, todo progresso na santidade e tudo aquilo que espiritualmente nós mais necessitamos, Ele já nos tem dado e Ele nos dará. Portanto, nesse mês em que se fala sobre juventude, observamos aqui um rei jovem, mas que foi um fracasso. Observamos um homem que teve a sua família, mas que foi um fracasso, olhando como fracasso, como alguém que não deixou saudade, e em cujo exemplo nós deixamos para lá. E observamos um outro jovem, cuja postura, cuja honra, cuja integridade voltam-se a nós, visto que fomos alcançados por sua salvação, para que em tudo honremos a Deus como Ele fez, sirvamos a Deus como Ele fez, claro que em proporção muito menor, mas vivamos integralmente, nas nossas famílias, na nossa igreja, aonde o Senhor nos colocar para trabalharmos, e aonde quer que estivermos, para a glória desse Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Salvador, Autor e Consumador da nossa fé e da nossa redenção. Que Ele assim, nosso Supremo Rei e Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Nós louvaremos a Deus com o grupo de cânticos da igreja. Vamos colocar em pé, vamos louvar a esse Jesus que nos salvou. Ele é a única razão da nossa oração. Yeah.
Nós oraremos ao Senhor, encerrando assim o culto público ao nosso Deus. Deus onipotente, nós te adoramos. E esta adoração parte de corações sinceros que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Em Ti e apenas em Ti nós encontramos a salvação. No Senhor a nossa alma descansa e nela temos a plena paz pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, este mundo em que vivemos é um mundo marcado pelo pecado. É um mundo cujas instituições estão pervertidas. E mais do que isso, os corações de muitos batem em oposição a Ti, militam contra a Tua santa causa e movem-se dentro de impulsos profanos, pecaminosos e transviados. Ó Deus, nós Te louvamos, apesar deste mundo em que vivemos, e Te adoramos porque olhastes para nós e provestes a nós tão grande redenção. Nada tínhamos de superior ou melhor do que aquelas pessoas que ainda estão nas trevas. Mas enquanto para elas as trevas, a culpa e o pecado haverão de conduzir à ruína e à morte, nós, ao olharmos para o pecado, exclamamos que ele é feliz, porque por conta dele proveste-nos tal e tão grande redentor. Obrigado, Senhor, por essa redenção e salvação, que nos move a refletirmos em nossas vidas, que nos move a olharmos para nós mesmos naquilo que nos faz ser filhos, filhas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, pais, mães, esposos, esposas, aqueles que agem profissionalmente e exercem suas funções no mundo. Senhor, tudo isso é impactado pelo coração que temos. E se o nosso coração ainda se encontra desviado da Tua presença, todas as nossas relações e tudo aquilo que pusermos a nossa mão terá como consequência a destruição, a morte e o desespero. Mas se na luz do mundo nos encontramos, na estrela da manhã brilha a nossa alma, é certo que o Senhor mesmo nos dá condições de agirmos conforme este Teu Filho, este nosso irmão e esposo, este que também é nosso Pai, este nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a graça, Senhor, de buscarmos o Teu Filho no Espírito Santo a Ti, em santidade, em retidão, e do modo que Te agrade, onde quer que estivermos, que seja para o Teu inteiro agrado. Como jovens, como crianças, adolescentes, adultos, anciãos, homens e mulheres, Senhor, fazem-nos Teus servos integralmente, dispostos a Te adorar onde quer que nos colocares. Que este exemplo de um jovem e de um homem com sua família seja exatamente o oposto daquilo que nós vivemos. Que este homem de Orão seja para nós o alerta daquilo que nós não podemos e não devemos fazer, mas que Teu Filho,
que mais do que rei de Israel, como disse Natanael, aquele que é o rei dos reis, seja para nós modelo, seja para nós Senhor, seja para nós Cristo e seja para nós o verdadeiro Deus. Senhor, abençoa nosso país, abençoa todo este mundo, curando as enfermidades, trazendo o teu consolo. Senhor, especialmente pedimos a tua bênção, o teu cuidado sobre a vida da tua serva Simone, da sua mãe, de todos os seus familiares que estão enlutados. Que o teu consolo, o consolo do teu Santo Espírito venha trabalhar nos corações. Nós rogamos, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia. E tudo isso fazemos em nome de Jesus Cristo, e contigo vive e reina com o Espírito Santo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis,